Qual o salário do pecado, segundo a palavra de Deus? A narrativa da moda, em nosso tempo, é a verdade relativa, onde o certo passou a ser errado, dependendo do referencial, como a injustiça poderá ser aceita, se for para satisfazer o sistema, e a mentira, sendo repetida até ser aceita pelos incautos, como verdade. Isso tudo segundo o mundo caído, que jaz no maligno. O perigo está em as pessoas, sendo bombardeadas com essas mentiras, passem a aceitá-la como normal, e o pior, passem a apoiar tais aberrações propostas por este sistema. Para aqueles que desconhecem a palavra de Deus, e até mesmo em certos ministérios, onde para tornar o evangelho palatável para as pessoas, passem a introduzir princípios deste sistema, para que as pessoas aceitem esse pseudo-evangelho com distorções da verdade, que a palavra de Deus diz de forma categórica, que é pecado. Tudo isso é consequência de heresias veladas, ensinos equivocados, sendo ministradas em algumas igrejas, inclusive em grandes ministérios. Esquecem esses líderes que o compromisso é com o Senhor Jesus, e a proclamação do Evangelho do Reino, como está nas Escrituras Sagradas, e não como alguns acham que podem torcer a palavra de Deus, para adaptá-la à realidade deste mundo caído. Ora, quando um líder de qualquer ministério se esquece que tem que agradar a Jesus, pois ele é o cabeça da igreja, e passa a querer agradar o homem carnal, o ramo bravo enxertado na videira, passa a não receber a seiva da graça, e este ramo vai murchar. Deus nunca vai compactuar com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O culpado o Senhor não toma por inocente. Voltamos à pergunta inicial: qual é o salário do pecado? É a morte eterna, segundo a palavra. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos presenciando verdadeiros absurdos da deturpação da palavra de Deus. Pessoas que torcem a palavra de Deus para justificar as suas práticas de pecados e iniquidades. Alguns que começaram no espírito e agora estão querendo se aperfeiçoar na carne? Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. Como então, alguns procuram justificar suas práticas carnais, como sendo algo espiritual? Tais como aqueles que procuram justificar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Alguns que outrora estiveram na igreja, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e agora voltaram às antigas práticas, e o pior, tentam levar a outros ao engano. Indivíduos que deixaram o diabo cauterizar as suas consciências, pessoas que se cercaram de espíritos enganadores, intitulando-se de mestres, incentivando aos outros a seguirem as suas práticas obscenas. A palavra de Deus é muito clara, é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, é impossível renová-los ao arrependimento. Jesus foi muito claro na sua palavra para aqueles que querem ser seu discípulo. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz, aborreça a sua própria vida. Renuncie a tudo que tem por amor a mim. Aquele que me ama, obedece a minha palavra e os meus mandamentos. A mensagem continua a mesma: arrependa-se de seus pecados e das suas iniquidades. Como se explica que alguns querem ao mesmo tempo servir a carne e ao mesmo tempo agradar a Deus? A Bíblia afirma que isso é impossível. Deus requer de cada um de nós a renúncia total, inclusive da nossa própria vida. Morremos para esse mundo e para suas práticas. Somos novas criaturas, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Como então vamos incentivar as práticas que a Bíblia condena? Tais como as relações sexuais ilícitas, as imoralidades, aceitar casamento de pessoas fora do padrão de Deus? Como então estão surgindo igrejas ditas evangélicas cujos líderes são comprometidos com tais práticas? Paulo afirma: ou sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns procuram se justificar dizendo: Deus é amor e não faz acepção de pessoas. Esquecem, porém, que Deus não mudará a sua palavra por quem quer que seja.
Se Deus não poupou seu próprio Filho, mudará a sua palavra para acolher aqueles que a deturparam, com a finalidade de justificar tais práticas? Eu creio que não. Amados, estes são os sinais que Jesus nos alertou, que a sua vinda está próxima. Pois a corrupção moral do homem tem chegado a níveis tais, que a intervenção de Deus é iminente neste mundo. O juízo de Deus não tardará para fazer cessar tais abominações. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.